Olá, meus caros e nobres alunos, estamos aqui de novo para continuar falando dos algoritmos de clusterização, de formação de agrupamentos. Nesse segmento, nós vamos usar dois algoritmos, um algoritmo de clusterização hierárquica e outro que é muito conhecido, que é o K-means, o algoritmo de Lloyd. São algoritmos bem simples e mais ou menos isso vai ser a tônica do nosso curso. Vocês vão ver que os algoritmos disponíveis para bioinformática, como lidam com problemas muito difíceis, né? São aqueles problemas muito fáceis de explicar, conforme eu falei para vocês, e que tem uma solução muito difícil. O que nós temos são algoritmos triviais, gulosos para resolver esses problemas. Eventuais sofisticações não conseguem, regra geral, fazer com que eles fujam, né, dessa categoria de algoritmos subótimos, heurísticos, gulosos, etc. Esses são dois algoritmos dessa classe, né? Eles são muito fáceis da gente explicar, mas tenho em mente que eles são muito limitados, né? Embora a gente tente com os nossos instrumentos de álgebra linear fazê-los melhor, eles têm lá suas limitações. Mas é o que nós temos, tá? Na ausência de coisas melhores, nós temos que usar isso mesmo. Assim, mas eu gostaria aqui de novamente fazer o convite para que vocês busquem, né, um problema interessante. Eu vejo uma chance muito boa de achar coisas interessantes para quem não tiver nada ainda em mente, né? São os microarrays. Vão lá no NCBI, pesquise a doença de preferência de vocês, ou o problema de preferência, e tentem, né, buscar esse microarray para nós trabalharmos. O microarray, né, ele vai ser caracterizado por uma matriz. Eu tenho uma matriz de números, né? A característica principal dessa matriz é a seguinte: nós vamos considerar que nossas entidades estarão nas linhas agora, diferente daquele exemplo que nós fizemos de introdução à mineração de dados. Agora, cada linha dessa matriz é uma entidade, é um indivíduo, é um paciente. As colunas serão atributos, serão níveis de expressão, seja lá de expressão de genes, seja lá de microRNA. O que interessa aqui para nós é que é uma expressão, é um valor numérico, né, que está lá registrado, né? E os indivíduos são caracterizados por essas expressões. A pergunta que se faz, né, é o seguinte: quais são, dentre, sei lá, os milhares de atributos, quais são aqueles que são realmente efetivos para caracterizar um certo agrupamento que nós sabemos que existe a priori? O que é esse agrupamento a priori que a gente supõe que existe? São pessoas, né, portadoras de uma enfermidade num certo estágio. Elas, quando esse universo, quando eu tento mostrá-lo,
no espaço topológico, no R3, por exemplo, né? Eu não consigo enxergar cluster. Eu vejo que essas pessoas estão muito, essas entidades estão muito espalhadas. Entretanto, né, nós temos instrumentos extremamente interessantes para lidar com isso. Nós vamos, não construir clusters. Embora eu esteja falando aqui de clusters, eles são péssimos exemplos, regra geral, para mostrar esses clusters. Não é uma boa ideia, porque em geral eles estão muito espalhados. Muito ao contrário do exemplozinho simples que nós pegamos aqui para trabalhar. Foi uma bela de uma forçação de barra, né? Porque eu quero, eu não quero misturar outros assuntos aqui, mas tem assuntos um pouco complexos aí, né? Nós vimos que, dado uma matriz, nós somos capazes de intuir o número de grupos que existe nessa matriz, por exemplo, né? Uma vez intuído esse número de grupos, eu sou capaz de, em última análise, projetá-los no espaço de tal forma que a gente consiga enxergar essa população, né? E nos próximos segmentos do curso, o que nós faremos é o seguinte: nós aprenderemos a fazer um classificador para dizer, olha, eu gostaria de, dado o indivíduo com um conjunto de atributos, a qual cluster que ele pertence, né? Será que ele no caso de câncer, uma paciente com câncer de mama, subtipo luminal no primeiro estágio? Eu vou conseguir fazer ótimos classificadores para isso, mas, conforme eu já falei para vocês, o objetivo neste caso em particular não é fazer o diagnóstico, né? Se você obtém um classificador bom, usando um subgrupo muito, mas muito menor de atributos, você vai estar dizendo o seguinte: olha, eu consigo classificar com esses atributos, com essas expressões. Será que esses não seriam belos marcadores? Não seriam os marcadores biológicos muito interessantes para se trabalhar? Esse efeito colateral do classificador é que nos interessa, né? Eventualmente aí vocês poderão estar descobrindo coisas novas, coisas muito interessantes. Agora, eu até que falei, né, que não era interessante usar isto para fins de diagnósticos. Não sei se, dependendo do microarray, se você tiver um microarray, por exemplo, com microRNA circulantes de biópsias líquidas, nossa, imagina, você pode tentar descobrir 2 dúzias ou 1,5 dúzia de marcadores de microRNA circulantes que são capazes, que poderiam ser capazes de determinar se com uma especificidade muito alta, especificidade e sensibilidade altíssimas, se aquele paciente tem uma enfermidade X ou não, né? Aí seria muito interessante, mas teria que se procurar, né, microarrays com biópsias líquidas. Imagino, o que você está falando aqui é a possibilidade de vocês de construírem, né, um kit de diagnóstico
não invasivo. Você vai lá, pega uma amostra de sangue e a partir dessa amostra de sangue, você tenta detectar, por exemplo, um câncer em estágio inicial que não seria verificado a não ser por métodos muito invasivos. Eu acho que a gente tem aí um belo material para se trabalhar. Outros aparecerão, né? Eu não estou dizendo que são só esse tipo de problema, mas, né, como isso envolve uma escolha, uma pesquisa, baixar esses dados do NCBI, construir essa matriz e colocar essa matriz no ambiente de prototipagem, isso demanda um certo tempo, que é um recurso para nós bastante escasso. Quisera eu parar o tempo, né, voltar um pouquinho e estar sempre trabalhando aqui com vocês, né? Eu acho que a gente produziria coisas muito boas. Bom, e o que a gente vai ver primeiro? Nós vamos ver um algoritmo para a construção de árvores hierárquicas. Esse algoritmo para a construção de árvores hierárquicas é um algoritmo muito simples, bastante simples mesmo. Se eu pedisse para vocês inventarem um algoritmo, olha, pega uma folha de papel em branco e vão pensar no algoritmo para construir uma árvore. Quais são os dados que eu forneço para vocês? Uma matriz de distâncias. Né? O que é essa matriz de distâncias? Por exemplo, no nosso caso, claro, vai ser uma matriz, né, em que eu já fiz uma redução de posto, coisas que a gente já discutiu. Os algoritmos, esse tipo de algoritmo vai ficar muito melhor, né, regra geral, né, quando você tem um problema realmente real, da vida real, ele vai ficar muito melhor quando você faz essa redução de posto. Por quê? Coisas parecidas vão ficar parecidíssimas, coisas diferentes muito diferentes. Então eu tento, de certa forma, eu vou forçar a existência ou então reforçar a existência dos eventuais agrupamentos que possam existir. Mas dado uma matriz de distância, eu pediria aí para vocês, olha, inventa um algoritmo para fazer uma clusterização hierárquica. Olha, eu não vejo uma solução melhor a ser obtida do que essa que eu acho que vocês obteriam mesmo. É um algoritmo trivial, básico. O que eu vou fazer? Vou construir uma árvore. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser juntar dois indivíduos que estão mais próximos. Então, eu começo imaginando que todo mundo da população é um agrupamento e eu vou pegar e juntar os dois mais próximos. Bom, juntei os dois mais próximos. Esses dois mais próximos vão formar um cluster. Agora, ligado a esse cluster, existem, né, os outros indivíduos. Com relação a esse cluster, melhor dizendo, existem todos os outros indivíduos da minha população. Eu hibridizei, eu juntei dois indivíduos. Então, tudo se passa como se ele fosse um novo indivíduo. Né? Esse novo cluster passa a ser um novo indivíduo da minha população. Aí que vem o grande problema. Que pesos, né? Que distâncias eu vou associar esse novo cluster, né, com o resto? Como que eu vou dizer a relação dele com o resto? Bom, tem métodos e mais métodos, né? Todos mais ou menos. Eu posso dizer o seguinte, olha, eu tenho dois indivíduos numa bolinha. Ele se liga, por exemplo, um indivíduo A e um indivíduo B, que eram os mais próximos,
né, se ligam a um C da seguinte forma: A até C tem uma distância, B até C tem uma distância. Agora, e esse novo, esse AB? Qual que é a distância? Bom, eu posso assinalar a menor distância dentre os dois. Eu olho qual que é o mínimo de AC e BC, né? Que agora só vai existir uma aresta, né? Entre o C e esses dois. Posso pegar a média, posso fazer algum tipo de conta aí, eu posso inventar uma conta. Nós vamos trabalhar aqui com a média. Eu somo a distância de AC e BC e divido por 2. Pronto. Agora eu tenho, né, uma configuração diferente, né, da minha população, com esse cluster, com esse indivíduo hibridizado, esses dois indivíduos foram hibridizados, tem uma relação com o resto diferente. Vou fazer novamente a mesma coisa. Eu acho que vocês proporiam isso. Escolher aquela para montar, hierarquizar, juntar, né, a esse outros dois clusters. Eu vou escolher quem tem a menor distância. Encontrei lá um F e o G que tem a menor distância, virou um só. Vou fazendo isso. A cada iteração eu vou montando a minha árvore hierárquica. Muito trivial, sim. É isso. Os resultados são bons? Vai depender, né, das distribuições das instâncias que a gente tem. Eu já disse para vocês, se por acaso a variância for baixa, esse algoritmo vai funcionar bem. Agora, com altas variâncias, não. Né? Eu tenho muita coisa que talvez não fique bom, né, quando eu trabalho com esse tipo de algoritmo. Observe que essa coisa de associar uma média de distância, o máximo da distância, o mínimo das distâncias, o que isso tem a ver com a melhor árvore? Ou a árvore mais adequada aos nossos processos? Não tem uma relação muito boa, não. E esse algoritmo, né, ele é muito míope, né? Ele só enxerga de perto e é guloso. Eu quero o máximo, o melhor a cada iteração. E uma vez, né, hibridizado, pronto, a decisão está tomada, né? Eu não consigo mexer mais nesse grupo, né? Eu não tenho um algoritmo assim que tenha uma visão global, que consiga ajustar, etc. Isso nós não temos, né? Mas qual que é a vantagem? É um algoritmo muito simples, né? Tem algumas coisas interessantes, sim, né? Eu consigo formar esses clusters, mas ele pode ser útil para nós, né? Assim, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, naquele contexto que eu falei de formar contigs, etc., a partir de muitos fragmentos, né? Nós podemos, né, por exemplo, usar esse algoritmo. As pessoas levam um susto quando eu falo isso, porque o que vai acontecer, né? Esses indivíduos que estarão ali para serem hierarquizados, né? Eles já estão muito próximos uns dos outros, né? Então não tem muita variação nas distâncias, não. Então eu vou conseguir fazer uma coisa boa. O outro algoritmo que a gente vai trabalhar aqui é o de Lloyd, que é um algoritmo bem interessante, muito barato, né? Eu posso
trabalhar com problemas de grande porte, né, com milhares e milhares de indivíduos. Ele tem algumas providências para acelerar umas contas que ele vai fazer. Ele pode ficar bastante interessante, né, dependendo também de como que a gente vai usá-lo. Mas vamos supor, né, a nossa velha matriz, né, a matriz que a gente começou a trabalhar lá. Imagina que eu tenha 10 indivíduos, G1, G2, etc., G10, só tenho 3 genes para ser expressos, X, Y, Z, gene X, gene Y, gene Z, e eu consigo representar, né, esses indivíduos aí no R3, porque eu só tenho 3 genes, né, eu marco a expressão de cada um dos genes, né, serão as coordenadas, essas expressões, né, de cada um dos meus pacientes. Então dá esse desenho, né, e eu posso calcular, eu vou trabalhar as distâncias entre eles. Aqui eu vou usar a distância euclidiana. Aí eu tenho uma matriz simétrica, né, 10 por 10, distância de todo mundo contra todo mundo. A distância do 7 ao 10 é a mesma do 10 ao 7, então essa matriz é simétrica. Bom, eu tenho essa matriz que vai ser a nossa matriz de entrada para os nossos algoritmos. Chama atenção aqui, né? Nos nossos problemas, né, essa matriz de distância vai ser computada a partir dos usos dos padrões no espaço reduzido. Então, nosso ganho, a gente já tem um ganho garantido aí, que é este. Mas, vamos então. Usando aí a matriz de distâncias, eu verifico que o primeiro cluster a se formar é o 3,5. Então, junto o 3,5. Uma vez que eu junto 3,5, eu vou ter, né, uma nova matriz de distâncias, porque a coluna da matriz de distâncias 3 e 5 deixa de existir, né? Passa a existir uma coluna 3, 5. Né? É como se eu jogasse fora 2 colunas, colocasse uma nova 3, 5, né? Uma linha 3, 5, e vou ter que calcular as distâncias de 3, 5 a todo mundo. Né? Então eu tenho uma matriz agora, né? Em vez de ter 10 linhas por 10 colunas, passo a ter 9 linhas por 9 colunas. Né? Porque 2 indivíduos aí foram hibridizados, eles foram juntados, né? Faço isso e vejo que na sequência aí nós temos então que o 8 passa a ser, né, um indivíduo ou cluster mais próximo desse grupo que foi formado, desse híbrido que foi formado. E na sequência, o que vai acontecer? Né? Como esses grupos estão muito separados, uma vez feito esse grupo aqui, eventualmente eu vou fazer outras ligações, mas dentro desses 3 agrupamentos que a gente já sabia que a priori que existiam. É o que a gente vê nesse desenho aí, né? Nesse desenho do lado. Mas muito bem, né? Na sequência, né, eu vou, né, juntando agora, né, eu tenho 3 grupos, né, eu fiz os 3 agrupamentos, né, observem, né, nesse desenho que está aí, o que nós temos, né, 3 filos, né, associados a cada um dos clusters. Agora, tudo se passa como se a gente fosse juntar um cluster com o outro.
Aí junta-se um cluster com o outro, né, o mais próximo, tudo baseado na nossa ideia de computar distâncias a partir da junção de dois subgrupos aí no nosso processo. Se for a média das distâncias, se for a distância máxima ou a distância mínima dos elementos do conjunto com o outro, os resultados, claro, vão ser diferentes. Qual que é o mais adequado? Difícil dizer, né? Assim, claro que todos são inadequados, né? Conforme já falei para vocês, né? Então, nós temos aí, né, a árvore final, né, onde eu estou colocando aí em cada nódozinho quais são os elementos que compõem aquele conjunto. E observe o seguinte, né, se eu quiser, né, formar 3 grupos, 4 grupos, etc., eu imagino, né, que eu vou passar uma régua horizontal e, por exemplo, se eu quiser 3 grupos, vai cortar 3 linhas dessa árvore hierárquica. Se eu quiser 2, cortam 2 linhas dessa árvore hierárquica, né? E esse é o nosso algoritmo de hierarquização. Não é definitivamente um algoritmo difícil, né? Ele é bem utilizado para a construção de árvores filogenéticas, né? E dado as enormes limitações desse algoritmo, eu sempre trabalho com árvores muito pequenas, trabalho com subárvores de 8 a 10 nodos e depois vou juntando até obter uma coisa que seja biologicamente consistente. Agora, interessante, né, assim, nós temos exemplos, né, feito pelos alunos durante o curso, foram lá, pegaram sequências, né, sequências de leveduras, né, e pegaram 80 leveduras, né, pegaram uma região específica da mitocôndria e trabalharam com isso de uma vez, né, assim, com as 80 de cara. Obtiveram um probleminho ou outro a mesmíssima árvore. Usando 80. Não é um processo... Mas por quê? Aí que tá, né? Eles utilizaram, né, a matriz de distâncias de posto reduzido, né? Aí eles conseguiram um resultado que, do ponto de vista biológico, foi bem consistente, né? Agora, interessante, né, é que depois isso a gente vai comentar um pouco, que como ele não usa alinhamentos para par, etc., que interessante que para nós, né, usar uma porção do gene só ou um conjunto de genes, para nós é a mesma coisa. Eu posso fazer, por exemplo, em escala genômica, eu posso pegar, sei lá, toda a notação de um organismo e trabalhar com essa notação inteira, né? Desde que todos os genes estejam em todos os organismos que eu estiver trabalhando, tipo assim, que eu vejo muita anotação com sem genes, faltando genes, anotações incompletas, né? Se eu tiver lá, sei lá, eu escolhi, né, me interessam por um processo biotecnológico qualquer, estudar, sei lá, 2 dúzias de genes de um conjunto lá de organismos e eu quero fazer uma árvore filogenética disso, né? Posso fazer com isso e rapidamente, né?
uma vez que eu monto a representação do organismo concatenando esses genes, né? Eu tenho lá um Vector Space Model que vai representar esse indivíduo. Ora, faço os processos normais nossos, né? E uso esses algoritmos que estão aqui. Em particular, o que a gente vai fazer? Nós vamos computar a matriz de distâncias e passar para os algoritmos, por exemplo, do nosso ambiente de prototipagem, que é o MATLAB, né? E o MATLAB vai exibir essa árvore, né? Numa das aulas aí para frente, a gente vai fazer isso usando um probleminha do toolbox de bioinformática. O próximo algoritmo é o Deloitte. Bom, esse algoritmo de Lloyd, ele é muito simples mesmo, né? Imagina o seguinte, eu tenho uma população que são esses, que serão, né, uma população que será representada por um Vector Space Model e tem um número de clusters que eu quero formar. Essa descrição, talvez aí do lado seja um pouco árida, mas a gente pode até discuti-la depois, mas a ideia do algoritmo é muito tranquila, né? Imagine então, né, eu vou pegar um outro exemplo, né, em que eu tenha pontos, né, que estão aí no R2, então cada losangozinho desse aí, né, é um membro da minha população. Os discos coloridos aí, que são 3, né, o vermelho, o verde e o verde musgo e o verde limão, né, cada um está representando um cluster, né? Teoricamente, né, o que eles serão? Eles serão centros de... e centros aqui para nós, né, a princípio vai ser um centro geométrico mesmo. Eu vou somar as coordenadas e dividir pelo número de elementos que estão naquele cluster. Mas inicialmente, né, eu aleatoriamente espalhei, né, 3 centros, que foi o número que me foi fornecido de clusters, né? 3 centros de clusters no meu espaço. Então tem aí esse centro vermelho, um centro verde limão e um centro verde musgo. Muito bem. Nesse caso, né, o que eu vou fazer? Para cada membro da minha população, eu vou calcular 3 distâncias. Uma distância para o centro vermelho, que está representado aí pelo x2, uma distância para o centro verde-limão, que é o x1, e uma distância para o verde-musgo, que é o x3. Calculado essas 3 distâncias, eu vou atribuir uma cor a esse losango, que é a cor correspondente à cor do centro mais próxima. Essa vai ser a passada. Esse é o algoritmo base, a iteração padrão. Eu vou lá, né, escolho no início aleatoriamente 3 centros, né, passo a ser 3 indivíduos, 3 centros, né, que vai congregar todo um cluster. Existe um algoritmo que é uma variação deste algoritmo de Lloyd, que o centro deixa de ser um centro geométrico e passa a ser um indivíduo mesmo da população, passa a ser uma entidade,
né? Eu posso até fazer isso que a gente está falando. Eu calculo o centro geométrico e mais próximo ao centro geométrico, eu calculo, eu descubro o membro da minha população mais próximo a esse centro. Pronto, ele passa a ser o medoide do conjunto, né? Eu faço, então, computo as distâncias, né? Todas as distâncias, e faço as assinalações adequadas. Então, observe o que acontece no próximo passo, né? Eu tenho aqui, né, um centro x1, x2 e x3, né? E colorido com a cor do centro os indivíduos mais próximos a eles. Então, fui lá, fiz isso. Qual que é o próximo passo? Para cada desses indivíduos coloridos com uma cor, né, em particular, ou em vermelho, ou em verde-limão, ou verde-musgo, como está aí, o que nós fazemos? Nós novamente calculamos o centro, né? Então, tem lá um grupinho de vermelho, tem um grupinho de verde-limão e verde-musgo. Calculo o novo centro. Vou fazer a mesmíssima coisa, né? Em relação a esses novos centros, né, nós vamos computar 3 distâncias, né, para todos os indivíduos e fazer uma reassinalação geral, né? Assim, já que eu mudei os centros, né, eu vou mudar eventualmente os indivíduos que estão mais próximos desse novo centro. Eu vou fazendo isso até que eu não faça mais nenhuma alteração. Eu chego numa situação em que estabilizou. Muito bem, isso aí é um ótimo local. Eu não consigo mais mexer. Então, para esta assinalação inicial, eu tenho uma solução ótima, só para essa assinalação. Agora, pergunta, essa assinalação inicial é a melhor? É aí que é o nosso problema, né? Eu tenho que começar. A partir desse início, eu convirjo para o que a gente chama de ótimo local. Mas, entretanto, né, eu tenho milhares de ótimos locais, eu tenho um número muito grande de ótimos locais, né? Então, o que nós normalmente fazemos, né? Nós replicamos esse procedimento várias vezes, do tipo, eu começo com um conjunto, sei lá, nesse caso, 300 aleatórios, chego no ótimo, muito bem. Depois eu faço novamente, escolho novamente 3 outros centros e chego no ótimo. E no final das contas, né, eu verifico os indivíduos que ficaram com as cores mais estáveis, né, e tem uma solução final a partir dessa avaliação, né, do que a gente chama de consenso. Eu pego uma solução de consenso, olha, em 100 replicações desse algoritmo, né, eu tenho lá, né, a configuração de cores, né, de acordo com os centros, de acordo com um certo consenso, né, que ocorreu nessas 100 repetições. Esse, basicamente, é o algoritmo de Lloyd. Ele é muito simples, barato, ele não é caro. O MATLAB está preparado para fazer isso em large scale, né, em problemas grandes, as providências aí para ele não fazer muita conta, mas assim, basicamente o algoritmo é esse, né? Observem, né? Sempre tenham em mente o que a gente falou, né, de que nós teremos, né, coisas próximas mais próximas e distantes mais distantes em função da retirada dos ruídos.
Então, esse algoritmo, né, tende a ser um algoritmo melhor, né, quando você deixa de trabalhar com os dados brutos. O que eu gostaria de dizer também, né, que eu nunca trabalhei nisso, mas talvez fosse interessante, eu ter uma outra visão, né, do que seria uma assinalação inicial para esses indivíduos, né? Assim, eu tenho os padrões são os vetores, né? Eu poderia imaginar, né, que os vetores associados aos meus indivíduos, que são padrões, né, esses padrões, eu poderia pegar um indivíduo que tivesse para assinalação inicial, eu podia, não sei, eu estou pensando alto aqui, mas eu tenho formas diferentes de escolher o meu representante, o meu medóide de cada grupo, né? Não precisa ser talvez tão aleatório assim como a gente tem falado, como a gente falamos aqui, né? Será que eu consigo um desempenho melhor quando eu escolho um indivíduo, o centro, né, que seja um indivíduo ou que seja um ponto mais próximo possível do meu padrão, de um padrão associado a um certo cluster, a um certo grupo? Pode ser, né? Eu teria que fazer essas contas, teria que estudar um pouco e ver isso. Mas a escolha dos representantes iniciais, né, de cada cluster tem alguma associação, né, com os padrões, né? E a gente podia buscar isso, né? Assim, se a gente pegar aí nesse exemplo, né, assim, no final, na solução ótima desse ótimo local, né, o quão distante, em termos de uma distância, por exemplo, cosseno, estão, né, esses centros com os padrões, né? A gente poderia fazer alguma coisa desse tipo. Mas esse algoritmo já foi muito mexido, né? E nosso curso tem um tempo muito limitado, a gente não poderia eventualmente perder muito tempo com isso, né? Ou, não é perder tempo, desculpe, mas investir muito tempo nisso. Mas é isso que eu gostaria de dizer para vocês, né? E a próxima fase, no próximo segmento, nós vamos rodar uns exemplozinhos aí, mas já usando o nosso ambiente de prototipagem, né? Usando o MATLAB, o Scilab, o software que vocês quiserem utilizar.